Vamos corrigir o poema que eu dei pra vocês nas questões que envolvem o poema. E aí o nome do poema é O Bicho. E a partir desse poema eu faço uma série de perguntas. Vamos lá. De acordo com o que aprendemos na última aula, por que podemos identificar esse texto como poema? Aprendemos, gente, que o poema, para ser considerado um poema, né, ele tem uma série de características. Todo texto no português tem uma série de características que a gente vai conseguir enquadrar em algum gênero textual. Então vamos lá. Normalmente, o poema ele apresenta rimas, mas não é sempre, tá? Mas normalmente apresenta rimas. Tem a presença de um eu lírico. Eu lírico é quem está contando a história, né? Quem está falando dentro do poema. Não quer dizer que esse eu lírico seja o autor do texto, tá, gente? O eu lírico é como se fosse um personagem que está contando o tema ou falando a história, o que seja. Então, por exemplo, tem assim, vi ontem um bicho. Quem que viu ontem esse bicho? O eu lírico. Não é o autor do texto. Tá bom? Outra característica muito marcante do poema é que o poema é composto por estrofe e verso, né? Então, o verso são essas linhas curtas, né? Que não chegam até o final da linha. E a estrofe é o conjunto desses versos, tá bom? Então, são algumas características do poema. 2. Esse poema é composto por quantos versos? Gente, aqui é contar quantas linhazinhas tem, tá bom? Então, são 10 versos, tá certo? 3. Na primeira estrofe, é possível afirmar que bicho era esse? Então, era só vocês lerem a primeira estrofe, né? Que essa aqui, né? Com esses 3 versos. E ler. Vamos lá. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Não dá pra saber qual bicho era esse, tá, gente? Apenas pela primeira estrofe não tem como saber. Então, a resposta é não, né? E falar que não tem, tá falando de forma genérica. A gente não sabe qual bicho é esse. Procure o significado da palavra voracidade. Aqui escrevi errado, tá, gente? Um errinho de digitação, mas é voracidade. E explique o sentido no texto. Gente, voraz é quando você faz algo rápido, né? No caso da comida, comer com voracidade é quando você engole a comida, é quando você, sabe, quando tá com muita fome que você não consegue nem mastigar direito. É isso. Você coloca a comida pra dentro e não consegue mastigar direito, de tanta fome que a gente tá. Então, é nesse sentido, tá certo? 5. Falando um pouco sobre o conteúdo de português, identifique e classifique o sujeito do primeiro verso. Vi ontem um bicho. Gente, aprendemos que existe uma classificação dos sujeitos. E aí, esse vi ontem um bicho, a gente percebe que existe uma pessoa que fala, ou seja, existe um sujeito. Mas na oração não está expresso de forma clara quem é essa pessoa, mas a gente consegue identificá-lo por meio do verbo. Por exemplo, o verbo vi, né? Eu sei que vi, quem vi, no caso, sou eu. Então, eu vi. Então, é um sujeito oculto. Lembram que eu falei com vocês que o sujeito oculto é aquele que a gente consegue identificá-lo por meio do verbo, mas ele não está expresso. Se ele tivesse expresso, gente, seria assim, eu vi ontem um bicho. Tá? Mas não está expresso, tá? Oculto, escondidinho. Então, é vi. Tá bom, gente? Então, sujeito oculto. 6. Quais são os bichos citados no poema? Gente, a maior parte colocou cão, gato e rato, né? Então, tá certinho. Mas vocês também poderiam colar o homem. O homem não deixa de ser um bicho, um animal. Nós, seres humanos, somos animais. Só que somos animais racionais, mas somos animais. Tá bom? Então, cão, rato, gato e homem. Tá bom? 7. Esse poema apresenta uma crítica social, um problema vivido por muitas pessoas. Qual é o problema retratado? Gente, o problema retratado é a fome, é a miséria. Porque se uma pessoa, né, chega a procurar alimento, né, no lixo, né, na imundície do pátio, é porque a pessoa está com muita fome, a pessoa está passando fome, né, tá na miséria. Então, o problema é esse, tá? A miséria que muitas pessoas passam, né? Ok? 8. Transcreva os versos que você julgar mais impactantes e justifique sua escolha. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá, gente? O verso que vocês acharem mais impactante, ou seja, mais importante, tá bom? Pra mim, o verso mais impactante é essa última aqui. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí, pra mim, é mais impactante porque é no momento
que se revela, né? Revela que bicho é esse, né? Porque a gente já espera um comportamento desse animal, né? Tanto que a gente, quando coloca lixo na rua, normalmente os cachorros pegam, né? Fazem até bagunça. Mas a gente vê um ser humano fazendo isso é muito triste, tá? Então, quando é revelado esse momento que o bicho era o homem, para mim é o verso mais impactante, tá certo?